Melasma. Como amenizar essas manchas da gravidez? Ainda não existe cura para as tais marcas, porém é possível prevenir e atenuar o problema que tanto incomoda as gestantes. Se você é gestante, tem melasma, está com essas manchas escuras no rosto, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu tenho dicas para quem sofre dessa doença, que não é muito legal, né? Ficar com essas manchas aí no rosto. Então, toda semana eu trago dicas para você tirar, amenizar e clarear essas manchas no seu rosto. As alterações hormonais relacionadas à gravidez e ao desenvolvimento do bebê são as mesmas que provocam efeitos indesejáveis, como o aparecimento ou agravamento de manchas marrons em vários pontos da face. O melasma, que durante esse período recebe o nome de cloasma gravídico. Ainda não são totalmente conhecidos os mecanismos de surgimento da lesão, tampouco o conjunto de hormônios envolvidos. A única certeza é a da participação do estrogênio e da progesterona, além da desconfiança da atuação do hormônio melanotrófico, que vai agir na liberação da melanina, uma proteína que confere cor à pele. Os hormônios femininos têm ação direta na pigmentação cutânea, e na gravidez esse processo fica bastante evidente. Basta notar o escurecimento da linha alba, é aquela linha vertical bem no meio do abdômen que escurece, sabe? E aí vai se tornar a linha negra. Do mesmo modo, ficam mais escuros os grandes lábios vaginais, a auréola mamária, as regiões da virilha, axila e até as pintas espalhadas pelo corpo. Então, o problema tanto pode aparecer pela primeira vez numa gravidez, como ser desencadeado também muito tempo antes da gravidez, pela ação dos hormônios presentes nas pílulas anticoncepcionais. Apesar de se tratar de uma alteração benigna, sem riscos de complicações, o problema traz um impacto psicossocial muito importante na qualidade de vida das mulheres. Você que é mulher, está passando por isso, você sabe do que eu estou falando. Embora o problema tenha muitas causas ainda desconhecidas, não se sabe, por exemplo, se há fatores genéticos e hereditários envolvidos. O sol e o calor são os principais aliados dos hormônios nesse processo. Muito provavelmente aqui, e aqui quem está falando sou eu, Maria Mel, há sim fatores genéticos e hereditários envolvidos, ok? Mas vamos continuar aqui, porque de tudo o que se sabe com certeza é que a lesão aparece, reaparece ou se intensifica com a exposição aos raios solares ou em ambientes então muito quentes. As manchas podem ser mais superficiais ou profundas. E aí, quanto mais externa ela for, mais fácil de clarear. Por isso a importância de você usar protetor solar, principalmente com base, tá? Eu vou deixar o link na descrição aqui, o link do site oficial. São 6 tons de base, excelente, vale muito a pena você conhecer. As alterações hormonais persistem por um período de 4 a 6 meses após o término da gravidez, então preste muita atenção nisso. Assim, a hiperpigmentação tende a diminuir gradualmente após o parto, principalmente mais rapidamente com o uso de fotoproteção constante. Entretanto, isso não significa que o melasma irá desaparecer. Como infelizmente ainda não há cura para o problema, o melhor a fazer é prevenir o seu aparecimento, fazendo a proteção contra os raios solares com o uso de bloqueadores, que são os protetores solares, com o uso de boné também, viseiras, chapéu, além de você evitar o máximo possível a exposição ao sol, principalmente entre as 10 e as 15 horas. No horário normal, né, entre as 11 e 16 horas. Depende aí do esquema do verão, né? Durante a gravidez, as mulheres podem ainda utilizar loções faciais, preste muita atenção nisso também, contendo vitamina C a 10%, desde que prescritas pelo seu médico. E aí devem ser usadas 2 vezes ao dia, mas é necessário manter o uso do protetor solar. Quanto maior o fator protetor do filtro solar, o FPS, no mínimo 30, tá? O uso de bloqueadores com cor semelhante a uma base para a maquiagem é mais eficaz, porque a base e o bloqueador vão formar uma dupla barreira física contra os raios ultravioletas. Então, para você ver a importância, além do protetor servir como base também, muitas mulheres utilizam esse protetor aqui que eu estou recomendando, que está no link da descrição, utilizam como base, é uma barreira dupla, né, de dupla proteção para o seu rosto. Então, não é só estética, né, não é só ficar bonito e tal, mas é realmente a prevenção, é uma barreira para a nossa pele. E aplicar o protetor uma vez por dia também não vai garantir a proteção, ok? O correto é você lavar o rosto e você espalha uma camada, assim que você levanta da cama, né? Lava o rosto, passa uma camada e aí a cada 2 horas com o passar do dia, você lava o rosto novamente, óbvio, se você estiver em casa, com loção de limpeza ou então o demaquilante e aí você reaplica o filtro solar. Se você não estiver em casa, você
tá na rua, então você só vai reaplicar o filtro solar. Você tem que respeitar a frequência de aplicação a cada 2 horas. É que se pode dizer é que realmente há essa proteção, ok? Não basta você somente aplicar uma camada leve. São necessárias quantidades generosas no rosto todo. A recomendação, só para você ter uma ideia, é de 2 milímetros cúbicos. O que é isso, Maria Mel? É uma colher de café cheia do produto. Então você vai pegar esse protetor solar que está aqui embaixo na descrição, vai pegar uma colherzinha de café e vai colocar ele aí na colher de café. Então essa aí é a recomendação realmente para que haja proteção. Depois que o melasma aparece, não tem mais jeito de acabar com ele para sempre, infelizmente, né? Mas existem tratamentos capazes de atenuá-lo, evitando que as manchas se intensifiquem. Além da proteção contra os raios ultravioletas, também existem medicamentos que podem ser prescritos pelo especialista, como por exemplo o ácido azelaico, a vitamina C tópica, alfa e beta hidroxiácidos. Aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre os hidroxiácidos, o ácido retinóico e o ácido lático também. Isso aí o médico precisa prescrever para você. Como algum desses medicamentos não devem ser usados por gestantes, então muito cuidado aí, você gestante, na hora de se automedicar. Não faça isso, tá? Nunca se automedica. O único procedimento que você gestante pode e deve fazer na sua casa para evitar a piora da situação é a fotoproteção. Para controlar o problema, é preciso sempre procurar um dermatologista para o diagnóstico correto e condução do melhor tratamento para cada caso. E os dermatologistas são unânimes nisso ao afirmar que nem todas as mulheres respondem de maneira idêntica ao tratamento para amenizar o melasma. Em geral, o tratamento é muito difícil e, não raro, frustrante, tanto para o médico quanto para o paciente também. Estudos mostram que algumas combinações de medicamentos são mais eficazes do que medicamentos isolados. Porém, algumas pacientes ficam com a pele extremamente sensível e isso deve ser avaliado caso a caso, né? O mais importante é que quem tem melasma deve ter em mente que não existe milagre nem cura. Uma vez com melasma, sempre com melasma. E quanto mais vermelha e sensível aos raios ultravioletas estiver a pele, pior ficará o aspecto do melasma. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quem tem melasma para sempre melasma, só que vamos ser sinceros que a gente tem um Deus que é um Deus do impossível. Eu acredito que você pode muito bem conversar com ele, pedir para ele, e aí isso vai ser para honrar e glorificar o nome dele. Eu acredito muito que a sua cura pode ser para sempre, sim, do melasma, tá? Humanamente é impossível realmente haver a cura do melasma, mas divinamente e sobrenaturalmente é muito fácil haver a cura do melasma, tá ok? Jesus ressuscitou morto, então o que é um melasma para Deus? Então fica aí só um parênteses. Vamos continuar aqui. Existem diversos produtos e tratamentos para o melasma, né? Na maioria das vezes, na busca de melhores resultados, o dermatologista vai combinar os tratamentos. Então, para você conhecer aí um pouquinho do que o dermatologista vai fazer na sua pele, preste atenção. Os ácidos são, na sua maioria, os produtos considerados medicamentos e por isso vendidos na farmácia, e muitas vezes a gente precisa sim da receita médica, né? Por exemplo, o retinol, se eu não me engano, ele só é liberado com a receita médica. Então, em geral, são produtos para uso noturno, devendo ser removido pela manhã. E a função do ácido é promover a renovação celular e estimular a formação de colágeno, além de facilitar a penetração através da pele de outros agentes com funções clareadoras. Devem sempre ser prescritos por um dermatologista que vai explicar a forma correta do uso, porque quando mal usado, esses ácidos podem levar à irritação da pele e com isso vai piorar as manchas. Os ácidos mais usados são os ácidos retinóico, que é a tretinoína, né, vendida aí nas farmácias, o ácido glicólico, o azelaico, o adapaleno, que também é vendido aí na farmácia. E o único ácido que comprovadamente pode ser usado no período da gestação e no período do aleitamento é o ácido azelaico. Vamos aqui para os clareadores que os dermatologistas costumam usar. E na sua maioria são considerados produtos cosméticos, ok? Então há uma diferença aí entre os ácidos e os clareadores. Os ácidos são considerados medicamentos e os clareadores são considerados produtos cosméticos. E nessa categoria estão, por exemplo, o ácido córgico, a vitamina C, o ácido ascórbico. Então, isso são considerados clareadores. Também há ainda a hidroquinona, que é um despigmentante mais potente e considerado do mercado. Eu não sou a favor do uso da hidroquinona, tá ok? Pode haver um efeito muito grande de rebote aí. Então, assim, a hidroquinona é boa? Sim, ela é boa, mas ela tem que ser usada com muito cuidado aí. Então, é complicado usar a hidroquinona. E esses ativos podem ser usados combinados com outros ácidos para aplicação noturna ou então
em produtos clareadores para ser aplicados durante o dia. E o uso dos clareadores é sempre recomendado no tratamento do melasma. Alguns deles podem ser usados durante a gestação, como eu já disse anteriormente, como a vitamina C. Porém, por exemplo, a hidroquinona é proibidíssima nesse período, ok? A resposta ao tratamento com produtos tópicos ela é lenta e gradual. Alguns casos vão apresentar melhora significativa após 1 mês de uso dos produtos e outros precisam de até 3 meses para que os resultados sejam visíveis, para começar a ter resultado a partir de 3 meses, ok? Então o importante é não esperar resultados milagrosos e rápidos, mas insistir no tratamento. Já os recursos domiciliares contínuos e prolongados, com ácidos e clareadores, são considerados os melhores tratamentos para o melasma, desde que, óbvio, sempre aliado à proteção solar. Os filtros solares são fundamentais no tratamento do melasma, ok? Não é brincadeira isso. Um único dia de descuido pode colocar a perder os resultados obtidos com meses de uso de produtos clareadores. E hoje em dia os especialistas dão preferência aos filtros que contenham cor de base, por serem mais efetivos na proteção contra a luz visível, aquela que são emitidas pelas lâmpadas e refletores. Os filtros brancos, por mais alto que seja o seu FPS, só vai proteger dos raios ultravioleta do sol. E no dia a dia, quem tem melasma deve repassar o filtro aí de 2 em 2 horas, então a gente pode colocar aqui que seja 3 vezes ao dia, né? De manhã, no almoço e aí no meio da tarde também. É importante lembrar a você que a proteção do filtro nunca é 100%, por isso devemos sempre tentar usar meios físicos de proteção, como chapéu, boné, viseira, as sombrinhas na praia, né? Ficar sempre na sombra. E a proteção solar deve ser sempre usada tanto durante a gestação quanto durante o aleitamento, ok? Não tem problema nenhum, então pega firme aí no protetor solar. Então, vamos falar um pouco agora sobre os ativos via oral. Algumas substâncias, quando ingeridas, podem proteger a pele do dano solar, contribuindo para o tratamento do melasma. São produtos eficientes para serem usados como adjuvantes aos de uso tópico, que é o uso local, né? Disponíveis em formulações industrializadas ou então fórmulas manipuladas. Os ativos mais usados incluem as substâncias piquenogenol, luteína e alguns outros antioxidantes, como o licopeno, por exemplo. São produtos usados principalmente no verão, quando a exposição solar é maior. No geral, recomenda-se iniciar o uso de 15 a 30 dias antes do início da exposição solar. Como não existe estudo em grávidas, então essas substâncias de uso oral não são recomendadas durante a gestação e nem durante o aleitamento, ok? Vamos falar sobre peelings agora. Peelings são escamações da pele promovidas pelo uso de ácidos. No caso de peelings químicos ou por uso de objetos abrasivos, como por exemplo lixas, cristais, peelings físicos, esses procedimentos podem ser superficiais, médios ou profundos, conforme a camada da pele que a descamação atinge. Quanto mais profundo, mais agressivo e mais intensa a inflamação e irritação da pele logo após o procedimento. Como o melasma é um quadro que pode ser piorado por irritação e inflamação da pele, os peelings mais agressivos não são recomendados. Então, muito cuidado aí, você que tem melasma, a fazer peeling, ok? Os superficiais que podem ser usados em alguns casos devem ser feitos com cautela e sempre indicados e acompanhados por um dermatologista. E não devem nunca ser usados como tratamento único para o melasma, e sim como coadjuvante ao tratamento tópico domiciliar, feito com alguns ácidos e clareadores. Se você quiser fazer o tratamento em casa, topicamente, eu vou deixar um link também do site oficial aqui do Gluco S1, ok? Tá aqui na descrição. Geralmente são necessárias, em média, umas 5 sessões, com intervalo de cerca de 30 dias. Como a pele com melasma não deve ser submetida a irritações, é bom evitar intervalos menores e procedimentos mais agressivos, o que poderia piorar as manchas. Os peelings químicos são contraindicados durante a gestação, ok? Muita atenção nisso. Já os peelings físicos, como por exemplo de cristal, ele poderia ser usado, mas os seus possíveis benefícios talvez não vai justificar o risco, já que a possibilidade de pigmentação por irritação ou inflamação é ainda maior durante o período da gravidez, né? Que vai até aí uns 6 meses após o parto. Então, não vale muito a pena você fazer peeling durante a sua gravidez, não. Mantenha só o filtro solar mesmo e uma vitamina C. Vamos agora falar sobre lasers e luzes. São tecnologias mais recentes e de uso bastante controverso no tratamento do melasma, ok? Nunca devem ser considerados uma forma de cura ou salvação, ou mesmo utilizados como tratamento único. Muitos tratamentos, como a luz intensa pulsada e os lasers fracionados, mostram resultados desanimadores para o melasma. A maioria dos casos apresenta uma melhora inicial, seguida de uma piora importante, conhecida como o famoso efeito rebote.
Na tentativa de evitar o rebote, essas tecnologias, quando usadas, devem ser sempre com baixa intensidade, distribuída em um maior número de sessões. Recentemente chegou ao Brasil também uma tecnologia nova que, diferente dos lasers mais antigos, apresenta resultados promissores e que, em muitos casos, parece não haver o risco de pigmentação rebote, ou seja, o escurecimento da mancha, após o tratamento. É um equipamento chamado, eu vou botar aqui na descrição que eu não sei falar isso não. Ele vai disparar raios e impulsos ultra rápidos, que são em nanosegundos, capazes de destruir a melanina, sem gerar calor suficiente que cause agressão à pele ao redor, evitando a irritação e a inflamação que seriam responsáveis pela piora da mancha. O tratamento com esse tipo de laser é feito a princípio em 10 sessões semanais. A tecnologia ainda não representa cura para o melasma, porém parece apresentar resultados mais eficientes e duradouros do que algumas outras técnicas empregadas até hoje. Ainda não há estudos sobre o risco para o feto, então muita atenção aí, o uso de lasers não é recomendado para gestantes. Durante o aleitamento, em tese, eles poderiam ser usados, porém com muita cautela, por conta dos índices dos hormônios responsáveis pela pigmentação aumentada na gestante, que se mantém elevado cerca de 6 meses após o parto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, eu vejo você no próximo vídeo com mais informação para diminuir aí o seu melasma. Até mais!